Fala nação, antes de tudo e acima de tudo, eu sou mais Flamengo. Criei esse canal no YouTube para a gente debater um pouquinho sobre o Flamengo. Eu sou um torcedor fanático e devido a algumas de debates com os amigos, eu quis trazer esse diálogo para o YouTube. E canal mais voltado aqui para zoeira mesmo, um papo de torcedor com torcedor. É válido tudo aqui, no caso, tudo com decência e ordem, né? Com respeito. Vocês podem chegar, se inscrever no canal, é, debater, discordar, claro que com respeito, né? Meu nome é Alex, esse canal vai estar mais voltado para a gente falar do Flamengo, falar dos rivais, falar das perspectivas do Flamengo no ano e falar o que a gente achou da estreia do Flamengo, né? O Flamengo estreou no Campeonato Carioca com os resultados não esperados, né? 3 jogos, um empate e 2 derrotas. E a expectativa de usar o time sub-20 do Flamengo não foi, as expectativas não foram alcançadas. Então, devido a isso, tivemos que promover a estreia do time profissional logo contra o Vasco. Tem uns que concordam, tem outros que não. Eu, na minha opinião, eu concordo com adiantar a estreia do time profissional, porque, querendo ou não, independente se é o time sub-20 que estava jogando, o time do Flamengo é o manto do Flamengo, é o símbolo do Flamengo, é a marca Flamengo que estava sendo exposta e correu o risco que eu acredito que nunca não acontece do Flamengo cair, o Flamengo é incaível. É uma vergonha, assim, no caso, jogar esse quadrangular final. No caso é o seguinte, tem muita gente que fala que, por desconhecer a regra, acha que se o Flamengo não ficar entre os dois últimos, já iria cair. Isso é uma mentira. Se o Flamengo ficar entre os quatro últimos, no caso, os dois últimos de cada grupo, ele ia jogar um quadrangular final. Quem ficar nos últimos cairia. No caso, gente, por desconhecer a regra do campeonato, já estava falando que se o Flamengo ficasse em último ou penúltimo, iria cair para a segunda divisão do Carioca, que não é verdade. Dito isso, o Flamengo fez a estreia diante do Vasco, fez uma partida muito boa, gostei muito por ser a primeira partida. Eu acho que o Flamengo eu acredito que o Vasco esperava que o Flamengo viesse com o time sub-20, né? Tinha torcedor já cantando vitória, que ia meter 6, ia meter uma goleada. Mas o que nós vimos em campo foi o time profissional do Flamengo. E quando se trata em time profissional do Flamengo, a diferença é muito grande. Com todo respeito ao time do Vasco, a diferença é muito grande, mesmo não usando os principais jogadores. O Flamengo dominou o jogo, no primeiro tempo já era para abrir uns 4-0 no mínimo, no mínimo. E saiu em 0-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, com 7 minutos de jogo, o jogador do Vasco foi expulso e facilitou um pouco mais a vida, bem mais a vida do Flamengo. Na lógica foi um atropelo, o Carrascal fez o gol do Flamengo, o Flamengo ganhou de 1-0, e eu acho que foi pouco, no mínimo de 5-6 para o Flamengo, deveria ser. Só que o goleiro do Vasco, Léo Jardim, contra o Flamengo, vira o Neuer, como todos falam, né? E acabou 1-0, mas olha só, isso do Flamengo, o Flamengo jogar desse jeito, isso aí não surpreende ninguém, surpreende por ter sido o primeiro jogo. O que surpreende negativamente para os vascaínos, mas positivamente para nós, é o Vasco chegar na posição que está, no caso, né? Dos últimos 13 jogos, foram 11 vitórias do Flamengo e 2 empates, se não me engano. Nos últimos 35 jogos, o Flamengo ganhou 20. Então, o que mostra pra gente é que a freguesia continua gigante. E, no caso, outra coisa que a gente tem que falar também é que o Vasco perdeu o Verratti, né, o Pirata, que só sabia cabecear, um jardel da vida, e vendeu o atacante lá, Rian. E
Só que o Vasco, o que eu acho? Que essa diferença de Flamengo para Vasco, ela só tende a aumentar. Por quê? O Vasco, em vez de colocar a casa em ordem, ele quer contratar mais em vez de pagar as dívidas. Não quer passar pelo que o Flamengo passou. Só que eles não entendem que isso é pior para o Vasco, no caso, né? E essa diferença só tende a piorar. Vendeu o Rian, em vez de investir, no caso, em pagar dívidas, eles quis investir em jogadores. E eles estão fazendo isso há muito tempo e não estão ganhando, entendeu? Reforçou agora, pegou aquele centroavante que era do São Paulo, que estava lá nos Estados Unidos, entendeu? E só que em vez de arrumar a casa para depois contratar, eles estão investindo. E é o caminho errado, né? O caminho que nem sempre dá certo. Virou SAF e vocês viram o que deu. Na próxima rodada, o Flamengo pega o Fluminense. Diferentemente do Vasco, o Fluminense dá muito trabalho ao Flamengo, mesmo com toda a diferença financeira. E provavelmente o Flamengo vai manter o time profissional. Normalmente, provavelmente não vai manter o time que jogou a última partida contra o Vasco. Provavelmente vai ter muitas mudanças. Mas assim, vai ser um jogo bem diferente eu acredito, bem diferente do que foi contra o Vasco, porque o Fluminense dá mais trabalho ao Flamengo. Mas dito isso, como eu sou mais Flamengo, eu acredito na vitória do Flamengo por 2-1. Por 2-1 essa vitória do Flamengo. Gols de não sei quem vai jogar, mas eu vou arriscar Luiz Araújo e Plata. Vitória do Flamengo sem sombras de dúvida. Agora vamos lá analisar o Campeonato Brasileiro que vai estrear, né? Analisar os nossos principais adversários, que eu acredito que continua sendo o Palmeiras, Cruzeiro, e eu acredito que o Grêmio nesse ano vai dar bastante trabalho para nós. O Palmeiras vem aí perdendo alguns jogadores, né? Vendendo alguns jogadores que não fazia tanta diferença para eles. Vendeu Facundo Torres, o zagueiro Mike e alguns outros jogadores, e até agora não teve uma contratação de impacto. A Abel Braga tá balançando, mas a Leila insiste em manter ele no carro, que eu acho que já era para ter mandado ele embora desde da final da Libertadores do ano passado. O Palmeiras continua muito forte na briga contra o Flamengo. Assim, na minha opinião, Flamengo, assim, uma prateleira bem acima. Palmeiras, o Cruzeiro na mesma prateleira do Palmeiras, assim, pode ser que passe, assim, em questão de nível. Contratou alguns bons jogadores, contratou o Gerson, que estava no Flamengo, e que não tenha tanta sorte igual teve no Flamengo, principalmente contra o Flamengo. E eu acredito que Palmeiras e Cruzeiro sejam os principais adversários do Flamengo nessa briga por títulos no ano. Correndo por fora, eu acredito que tenha o Grêmio. Eu acredito que o Grêmio tem o técnico Luiz Castro, né? Eu gosto muito do trabalho dele e eu acho que ele vai fazer um bom trabalho no Grêmio. Eu acho que ele pode correr por fora para conquistar algumas coisas, vaga na Libertadores, alguns títulos, principalmente de Copa do Brasil. E o Corinthians, na minha opinião, é uma incógnita. O Flamengo faz a final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians e a gente não sabe ainda que Corinthians a gente vai enfrentar, porque contra o Flamengo todo mundo, o time vira o Real Madrid, vira o PSG, o Hugo normalmente vai querer virar o Neuer contra o Flamengo, mas eu acredito que Grêmio e Corinthians pode surpreender. São Paulo, na minha opinião, eu acredito que vai ficar na faixa intermediária. O Atlético Mineiro, eu acredito que fique na faixa intermediária, briga para Libertadores. O Internacional, na minha opinião, também é uma incógnita, não sei o que esperar do Inter. Nos times do Rio, Fluminense, eu acredito que briga por vaga na Libertadores. O Vasco, eu acredito que fica na faixa intermediária. Lembrando que ano passado foi por um pouco, fez só 45 pontos. Botafogo, faixa intermediária, então uma bagunça. O último que sair apaga a luz, está todo mundo saindo fora. Inter, Grêmio, já falei. Santos,
briga para não cair, na minha opinião, a não ser que contrata mais uns 2 ou 3 jogadores, nível para ser titular. O São Paulo, para mim também briga para não cair. Flamengo estreia contra o São Paulo. Eu acredito que a prioridade do Flamengo vai ser a prioridade do Flamengo entre os jogos Fluminense, próximo jogo, São Paulo e Corinthians, que é no outro final de semana. De todos esses três, a prioridade do Flamengo deve ser o jogo de quarta-feira da semana que vem, na estreia do Brasileiro. Eu acredito que o Flamengo não vai priorizar tanto a Supercopa. E diante disso tudo, eu acredito que é esses times aí que vai brigar contra o Flamengo, assim, bater mais de frente. Inter não, Cruzeiro, Palmeiras e o Grêmio correndo por fora. Gente, diante disso, queria agradecer por vocês participar aqui do canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, vai ser um prazer aqui estar debatendo com vocês. Valeu? Lembrando sempre que eu sou mais Flamengo. Sempre.